Salve, rapaziadinha do Exatum. Aí que é o professor Guilherme Moraes, mais uma aula aí, mais uma videoaula para vocês de Revolução Francesa. E aí a gente vai dar sequência, então, né, ou seja, a nossa segunda parte aí dessa questão temática. Eu falei que ia começar respondendo a pergunta, né, do último slide que nós trabalhamos, né, se a nobreza e o clero não vão pagar os tributos. Então vamos lá. Dando sequência a nossa aula de Revolução Francesa, a gente vai responder a pergunta do último slide, né? Se nem o clero e a nobreza vão então pagar os tributos, a quem vai ser delegada essa função? Então é convocada nesse momento o que é chamada Assembleia dos Estados Gerais. Cada estado vai ter o seu representante, né? Ou seja, o primeiro estado clero, o segundo estado nobreza e o terceiro estado que seria do povo, por critérios escolhidos pela realeza. Necessitava então ter políticos que fossem instruídos intelectualmente, ou seja, fossem escolarizados. Isso então vai acabar gerando uma situação bastante polêmica, porque os trabalhadores comuns, como baixa burguesia, nem todos, né, mas uma pequena parte, mas a maioria de camponeses e artesãos, esses indivíduos não eram escolarizados. Então eles foram descartados desse critério. Então sobra quem? Quem dentro do povo tinha, né, um conhecimento intelectual e acadêmico? Somente a alta burguesia. Então eles serão, né, ou seja, escolhidos nesse momento para representar o povo. E a gente então tem como solução, né, estipulado pela realeza, que a burguesia pagaria mais tributos, só que em contrapartida essa alta burguesia seria responsável por representar nesse momento os interesses políticos do povo. Fica aqui um questionamento rapidinho para vocês, né? E eu acredito pelas nossas aulas, vocês já vão conseguir matar essa charada. Alta burguesia, grandes proprietários dos meios de produção, grandes comerciantes, não só na questão interna da França, mas também com a política de importação e exportação. Esses indivíduos vão fazer política pensando, né, em trabalhadores do campo e trabalhadores urbanos? Eles vão fazer política, né, ou seja, para essas classes menos favorecidas? Ou vão fazer política para os interesses econômicos dele? Então, lançado aí o questionamento a vocês. O que acaba acontecendo nesse momento? Quando essa alta burguesia é, percebe que essa participação política lhe agrada, ela aceita. Só que ela vai tomar uma rasteira do Estado. E que rasteira seria essa? Porque o voto não vai ser feito por cabeça, ou seja, por indivíduo. O voto vai ser feito por Estado. Ou seja, o clero vai ter um voto, a nobreza vai ter um voto e o povo teria um voto. Ou seja, ao todo seriam contabilizados 3 votos. A burguesia se sentiu traída, porque ela aceita pagar os mais impostos, mas ela acreditaria que por ela ser numericamente maior que a nobreza e o clero, teria um maior número de deputados. Então ela sai, né, ou seja, traída dessa reunião, né, dessa assembleia. O que ela vai fazer? Ela vai recorrer então às massas, ou seja, aos trabalhadores, para se voltarem contra o Estado. E quando a gente está falando de Estado aqui, fica uma questão de curiosidade, mais específico ao clero e nobreza. Essa alta burguesia ainda vai, de uma forma ou outra, blindar o Luís XVI, a alta burguesia, ok? A gente vai perceber uma diferença entre alta e baixa burguesia aí. Tanto que aí, então, nós temos o símbolo histórico do início do processo revolucionário, que é a tomada da Bastilha, que vocês estão vendo aí essa imagem ao fundo, quando os populares insatisfeitos, influenciados por essa alta burguesia após a reunião dos Estados Gerais, né, inflamados e insatisfeitos com a política administrativa, vão acabar então saindo às ruas e ordenando o fechamento de repartições públicas, né, de lojas e tudo mais. E um dos alvos, né, ou seja, desses indivíduos foi justamente a tomada da Bastilha, né. Até então a Bastilha ela teve, né, ela era uma prisão entre aspas política, né? Só que não existia um grande número de presos políticos lá, né, nesse momento, mas há um interesse porque ela também era um reservatório militar do exército francês, então haviam-se armas, haviam munições, então por isso que vai ser de atrativo a população, os populares de lá e se militarizar.
E quando começa essa onda revolucionária de tomar os espaços públicos, uma grande parte do exército, ou seja, os soldados, vão até se solidarizar com a massa, com o povo, né? Porque esses indivíduos também, né, mal recebiam, né, eram, né, ou seja, trabalhadores comuns também, diferente dos seus superiores, obviamente, né? Então a gente tem um grande número de insatisfeitos. E aí então, né, nós temos como que é chamado a tomada da Bastilha sendo o marco inicial e definitivo da Revolução Francesa, porque logo após a tomada da Bastilha, né, essa onda revolucionária, os representantes políticos do povo, das massas, né, que são, né, ou seja, em maioria aqui burgueses, tanto da alta baixa burguesia, esses indivíduos então invadem a Assembleia Nacional Constituinte e ali, mesmo com o Luís XVI no poder, mesmo com o clero e a nobreza sendo o conselho legislativo do rei, esses revolucionários adentram ao Palácio de Versalhes e proclamam uma série de transformações políticas no ano de 1789. A primeira delas é a abolição dos privilégios feudais. A partir de agora, os revolucionários impõem, né, ou seja, ao rei que, né, ou seja, não vai mais existir, né, o privilégio feudal para o clero, para a nobreza. Agora eles vão ter que pagar imposto, vão ter que comprar as terras e vão ter que dividir o espaço político com a burguesia nesse momento, certo? Outro fator é que, né, ou seja, nós temos muito importante aí para o Enem e para os vestibulares de vocês, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né, nós vamos perceber nesse momento o início de uma igualdade jurídica. Né? Agora, quem é que vai julgar os indivíduos, né, ou seja, perante, né, a lei, vai ser o Estado, e de uma forma mais igualitária possível, independente das classes sociais que fossem, o Estado vai então fazer as leis serem cumpridas independente das classes sociais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas vão representar democracia, né? Claro, como uma concepção de democracia para a época, né? Uma questão de democracia, uma ampliação de poderes políticos e também uma igualdade jurídica. Então, por isso que ela se torna algo revolucionário à época, nesse momento. E os princípios básicos dessa igualdade jurídica né, ou seja, um direito a um julgamento justo, né, o direito ao trabalho, direito, né, ou seja, que o Estado assegure saúde, educação aos indivíduos nesse momento, como também que o Estado assegurasse, né, o direito à propriedade privada. Então, são características de princípios liberais, ideias, né, influenciadas pelo iluminismo. Fazer uma ponte aí que, dentro dessas ideias de propriedade privada, direito e igualdade, vocês vão discutir um pouquinho aí com o professor, o mestre da filosofia, o professor Carlos, certo? Tanto que, com essa tomada de poderes, em 1789, né, o lema da Revolução Francesa ele é estipulado como liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Então, a liberdade do povo, a igualdade entre todos os cidadãos e a fraternidade para construir um Estado mais justo e mais igualitário. Princípios básicos aí do iluminismo nesse momento. São pontos aí que eu estou, né, ou seja, dando de dica para vocês do vestibular. Lembrando que quaisquer dúvidas, tirem lá no Unimestre, que é exclusivo para vocês, beleza? Então a gente vai ter outras imposições, né, que foram discutidos na Assembleia Nacional Constituinte ali, né, quando os revolucionários tomam o poder e que vão ser promulgadas então em 1790 e 1791. A primeira delas, impactante para toda a Europa, é o Código Civil do Clero de 1790, aonde o clero ele vai ser simplesmente uma associação, uma instituição religiosa, uma instituição espiritual. Ele não participa mais da política, né? Esses revolucionários determinam que agora quem é que vai fazer política ou é o povo, né, juntamente com o rei. A igreja não deve mais participar. Inclusive, a igreja tem de ser subordinada ao Estado. Ela tem que obedecer às leis que vão ser criadas na Assembleia Legislativa. E como resposta ainda, né, ou seja, desse Código Civil do Clero, todas as terras que até então haviam sido dadas ao clero serão confiscadas, o que vão ser chamados assignats aí. Então essas terras serão expropriadas pela Assembleia Legislativa. Né? Beleza, professor, mas essa burguesia foi lá, determinou o confisco dessas terras. O que vão fazer com essas terras? Comercializar, vão vender essas terras. Para que vender essas terras aí? Nesse momento, para gerar uma arrecadação para o Estado. Ou seja, quando vai comercializar essa propriedade aí, os indivíduos que compram pagam tributos consequentemente ao Estado. E aí eu questiono a vocês, quem é que vai ter capital para comprar nesse momento essas terras? Certo? Justamente nobreza e a alta burguesia. Né? Então a gente percebe algumas tramitações aí.
A gente vai ter uma divisão do clero, então fica de atenção para vocês aí, porque nós teremos o juramentado, que vai ser favorável a essa reforma aí, que é o Código Civil do Clero, e o refratário, que vai ser contra. Quem é o juramentado? Baixo clero, padres, mais especificamente, certo? E poucos bispos. Quem que é o refratário? Alto clero, né? Bispos, cardeais e até mesmo o papa vão ser contrários a esse Código Civil do Clero aí, certo? E por fim, nós teremos a Constituição, né, fechando aí da Revolução Francesa. Ela vai ser promulgada em 1791, determina uma monarquia constitucional. Então nós teremos a divisão dos três poderes, né, ou seja, o poder legislativo, que serão os deputados eleitos pelo povo. O poder executivo ainda continua nas mãos do Luís XVI. Então olha só, por mais que está acontecendo a Revolução Francesa, o Luís XVI ainda está no poder, né? E quem é que vai escolher, né, ou seja, o poder jurídico ali, né, o Supremo Tribunal de Justiça? A própria Assembleia Legislativa, os deputados nesse momento. Por fim, esse processo revolucionário determina o voto censitário, que é, ou seja, por comprovação de renda. Quanto mais você tivesse capacidade econômica, né, quando tivesse mais acúmulo de capital, maior seria o seu poder de voto e de escolhas políticas, né, ou seja, dentro dessa monarquia constitucional. Ou seja, esse processo revolucionário, no fim das contas, no primeiro momento, até aqui em 1791, privilegia a alta burguesia, né, porque eles serão a maioria a fazer política nesse momento. Tanto que essa alta burguesia vai lá e impõe na Constituição de 1791, que é chamada Lei de Chapelier. Ela proíbe as greves. Ela vai determinar então que qualquer associação de trabalhadores é considerado greve. Greve é crime federal, passível a penitências severas como prisões ou até mesmo exílio. O que tudo isso representa? Que a alta burguesia quer fazer política para ela. Ela não quer ser revolucionária e igualitária ao extremo. Ela quer se igualar à nobreza. Ela não quer, né, ou seja, que o povo, os trabalhadores comuns e a baixa burguesia se igualem juntamente a ela e as demais classes sociais. Então percebam que dentro dessa burguesia francesa revolucionária aí nós temos uma divisão de interesses, né? Vai ser muito visível entre os interesses da baixa burguesia e da alta burguesia. Situação que a gente vai ver na próxima aula, certo? Eu encerro com vocês aqui a segunda parte. Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida a gente está aí no Unimestre, beleza? Um abração e até a próxima aula.